Fala Deus na paz, Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Márcia Andrade. Hoje nós vamos falar sobre 5 pecados que podem destruir uma pessoa, que pode destruir um homem ou uma mulher. Nós sabemos que o pecado grande ou pequeno, ele continua sendo pecado. Não tem diferença entre um e o outro. Pecado é pecado e ponto. Mas antes de entrar nesse assunto, eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever. Você que é inscrito, Deus abençoe. Convido você a deixar seu like. Ative o sininho para você receber todos os vídeos que aqui for postado. Amém? Vamos ao vídeo. Primeiro pecado, o pecado da cobiça, né? A cobiça, ela gera um mal tremendo na vida de uma pessoa. Nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 21, verso 1, a cobiça que Acabe teve em querer tomar a vinha de Nabote, a herança dos pais de Nabote. E veja o que aconteceu. Ele queria justamente aquela vinha do lado da sua terra ali, do lado da sua casa, do seu palácio, vamos dizer. E ele queria para fazer uma horta. O intento dele era tanto que aquilo causou até tristeza, né, na vida de Acabe, porque ele cobiçou aquela vinha. Ele cobiçou a vinha de Nabote, uma herança, a qual ele não trocaria por nada, porque aquilo tinha um valor muito grande para ele. Tinha um valor tanto sentimental, né, uma lembrança dos seus pais. Mas Acabe queria justamente aquela vinha. Queria trocar por qualquer outra coisa, mas ele queria aquela vinha, E você veja que quando a pessoa ela cobiça as coisas de alguém, algo de alguém, essa pessoa ela pode usar até meios que vai prejudicar a vida daquela pessoa e prejudicar a si mesmo, porque as consequências às vezes são irreparáveis. As consequências, às vezes, traz danos, traz prejuízos. E veja que aquela cobiça dele gerou a morte de Nabote, né? Ali Jezabel soube do que tinha acontecido, a vida de Nabote foi tirada por causa de uma cobiça, por causa de um desejo. Então veja que dano que foi irreparável. Segundo pecado que destrói uma pessoa é a inveja. Nós vamos ver que em Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, verso 11, diz que os irmãos de José não falavam pacificamente com ele, né, por causa que estava a invejar ele. E por causa dessa inveja maligna que destrói a vida de uma pessoa, né? Você veja que por causa dessa inveja, José foi lançado num poço, foi vendido por causa da inveja. Porque a inveja, meus irmãos, é algo que corrompe, é algo que traz uma ganância, é algo que traz uma suposição e a pessoa querer assumir a identidade do outro, querer ser o que a pessoa é, querer obter o que a pessoa tem. A inveja, ela traz dano, ela traz consequências, às vezes físicas e morais, e às vezes psicológicas. Então a inveja destrói. A inveja é um pecado terrível diante de Deus. Terceiro pecado é o incesto. O que é incesto? É relação entre pessoas da mesma família, ou seja, o mesmo parente, a mesma pessoa da família. Então é relação entre famílias. Ou pai com o filho, ou com filha, ou mãe com filho, ou com filha. Então isso é incesto. Não tem aprovação de Deus. Em Levítico capítulo 18, verso 6, diz assim, olha, ninguém chegará a alguém da sua parentela, ou tomar alguém da sua parentela, ter relações com alguém da sua parentela. Também vemos que o filho de Davi, Anó, tomou sua irmã Tamar à força e ali teve relação com ela. Pecado diante de Deus. Quarto pecado, a falsidade. A falsidade, ela vem acompanhada com a mentira. Em João 12, verso 6, estava ali, junto com Jesus, Judas Iscariotes. Uma mulher estava a ungir, a derramar sobre a cabeça de Jesus unguento, né? Algo cheiroso. E Judas Iscariotes estava repreendendo
dizendo que não fizesse aquilo, que era para vender aquele unguento por 300 pratas para distribuir aos pobres. Mas o intento do coração deles não era exatamente isso. Porque ele era aquele que cuidava das ofertas, né? Aquele que tinha o controle sobre as ofertas. E ele era um que ele usava de fraudulência. Então, ali, a intenção dele não era realmente dividir com os pobres, mas era de falsidade, porque ele também usufruía do dinheiro a qual ele trazia consigo as ofertas, que era ali para todos usufruírem. Ele usufruía, ele tirava, ele roubava, né? Ele mentia. Então ali ele está usando tanto de falsidade como de mentira ao falar essa palavra. Quinto e último, idolatria. Em 1 Samuel, capítulo 7, verso 3, vai falar que Samuel chamou o povo para se arrepender, para tirar dentre si os Baalins, os Astarotes, para ter um concerto com Deus, para poder ser respondido por Deus. Chamou o povo a congregar. O povo estava na idolatria. Deus nunca aprovou idolatria. Nunca foi de aprovação de Deus as pessoas servir a outro Deus que não fosse Ele. Nunca foi de aprovação de Deus as pessoas adorarem as imagens de escultura. Nunca foi de aprovação de Deus as pessoas colocarem o homem acima de Deus. Nunca foi de aprovação de Deus isso. E o povo ele estava idolatrando. E quando eles se converteram do seu mau caminho e tirou as imagens, os Baalins, os Astarotes, Deus ouviu a oração deles. Deus defendeu eles, né, da mortandade que estava para acontecer, porque havia uma guerra que ia acontecer ali. Então, meus queridos amados irmãos, todo pecado ele é pecado. Não importa se ele seja grande, não importa se ele seja pequeno, ele continua sendo pecado. E Deus quer que nós que somos conhecedores desses erros, desses pecados, que nós venhamos advertir outras pessoas, que nós venhamos falar a outras pessoas. E nós que estamos de pé, né, como conhecedores, roguemos ao Pai todos os dias para que permanecemos de pé na presença dEle, livre dessas tentações que vêm para influenciar, né, nossas vidas. Que Deus te proteja, no nome de Jesus Cristo. Continue firme na presença do Senhor. No nome do Deus vivo. Amém? Se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações e até breve, se o Senhor nos permitir.